Há um lugar na Bahia onde o mar parece esconder segredos que nunca deveriam ser revelados. A Praia do Inferno, como é conhecida, é cercada por lendas e mistérios que envolvem o desaparecimento de uma mulher na década de 1970. Aquela mulher, conhecida apenas como a Dona do Mar, simplesmente desapareceu, levando consigo um pedaço da sanidade de quem estava por perto. Seus gritos, dizem os antigos pescadores, podem ser ouvidos até hoje quando o vento se eleva e a lua cheia brilha sobre as águas escuras da praia. Mas não se engane, não é só o vento que sussurra. Às vezes é a própria voz dela, ecoando da água como um grito de angústia. Um aviso de que, ao atravessar aquelas águas, você poderia nunca mais voltar. Em um cenário sombrio e isolado, a Praia do Inferno ainda guarda algo muito mais profundo que as areias e as pedras à vista. Contam os pescadores mais velhos que, ao anoitecer, uma figura vestida de branco se materializa nas rochas que cercam a praia. À medida que a escuridão toma conta, essa figura parece se mover, como se fosse uma visão, uma ilusão que flutua pela formação rochosa e desaparece antes que os olhos possam compreender o que realmente viram. A presença, embora invisível durante o dia, se torna uma sombra inconfundível durante a noite. E muitos juram que quem a vê jamais se recupera do temor que ela provoca. Não é apenas o mar ou as rochas que assombram aqueles que têm o azar de pisar naquela terra amaldiçoada. Turistas que acamparam nas proximidades, buscando um contato mais íntimo com a natureza, relataram experiências que beiram o insano. Muitos acordaram no meio da noite, sendo observados por uma sombra imensa, como se algo ou alguém estivesse por trás de suas barracas. Às vezes, o medo era tão palpável que o som de passos na areia parecia ecoar sem ninguém estar lá. E quem se atreveu a continuar a se arriscar por mais uma noite, nunca mais voltou a ser o mesmo. A lenda da sombra que observa ainda ecoa, como se o próprio mar exigisse sacrifícios para acalmar a sua fúria. E então, as histórias se entrelaçam. Os pescadores, os turistas, todos contam sobre um campo de forças que parece querer engolir quem se aproxima mais de seus segredos. Será que a Dona do Mar busca vingança por seu trágico fim? Ou será que as águas da Praia do Inferno são apenas um portal para algo que os humanos não devem tentar entender? Cada história, cada relato, só reforça a sensação de que aqueles que se arriscam por lá estão lidando com algo muito além da compreensão humana. Algo que, ao ser desafiado, se volta contra nós de maneiras que não conseguimos sequer prever. É possível que as forças que regem esse lugar sejam antigas, mais antigas do que qualquer memória humana. Uma coisa é certa: o mar da Praia do Inferno guarda mais mistérios do que qualquer um poderia imaginar. Mistérios que não foram feitos para serem resolvidos. E quem tenta desvendá-los? Bem, a lenda diz que esses, aos poucos, se tornam parte da própria história. Não é difícil imaginar que a ilha, com toda a sua beleza natural, esconda algo muito mais sombrio sob as ondas. Algo que talvez esteja esperando pela próxima vítima. Aqueles que visitaram a Praia do Inferno e sobreviveram para contar a história falam de um medo que vai além do físico. É como se o próprio lugar fosse uma entidade viva, com vontade e intenções próprias. Aquele que se aproxima, mesmo sem perceber, se torna parte do cenário, como um personagem que está sendo observado o tempo todo. Há uma sensação de que, à medida que o sol se põe, algo muito mais malévolo toma conta da praia. Um pesadelo que se infiltra na realidade. Algo que não pode ser explicado apenas pela mente humana. Dizem que, quando o vento sopra mais forte, é possível ouvir o murmúrio da mulher, e sua voz carrega consigo o peso de séculos de lamento e dor. E não são só os turistas que se sentem tocados por essa energia. Moradores antigos da região afirmam que desde que se mudaram para as redondezas, não conseguem mais dormir sem sentir que algo os vigia. Até os mais céticos, que inicialmente desacreditavam das histórias, acabam por se render ao fato de que há algo indescritível no ar. Uma presença invisível, que surge nos momentos mais inesperados, de olhos atentos como se quisesse saber: você vai ficar ou vai partir? Esse questionamento em silêncio aterrorizou aqueles que ousaram ficar tempo demais. E para muitos,
A resposta ainda ecoa em seus pesadelos. Como se isso não fosse suficiente, há relatos mais perturbadores de pessoas que, ao nadar nas águas tranquilas da praia, sentiram uma força estranha agarrá-las. Não era a correnteza, mas algo muito mais profundo, algo que vinha do fundo do mar. Um toque gelado, invisível, que parecia querer puxá-las para uma dimensão sombria, onde as leis da natureza não se aplicavam mais. Aqueles que conseguiram escapar dizem que nunca mais conseguiram entrar em águas abertas novamente. Algo na Praia do Inferno se recusa a ser ignorado, e todos que ali passam devem pagar um preço, seja com a alma, seja com a razão. Parece que essa força, que transcende o medo físico, vai além da simples explicação racional. Não importa o quanto você tente se afastar ou entender o que realmente acontece ali, a sensação é de que o mar carrega um segredo sombrio. Muitos dizem que, enquanto ainda há pescadores no local, o mar continua pedindo sacrifícios, e que a dona do mar, ou o que quer que seja a sua essência, ainda se mantém viva. Talvez, se não tivermos cuidado, todos seremos convidados a entrar nesse ciclo, onde o mar e suas ondas escondem não só mistérios, mas destinos impossíveis de escapar. A história da Praia do Inferno não está contada completamente. Não há quem possa afirmar com certeza tudo o que acontece ali, nem o que está por trás de suas águas e pedras. O que é certo é que, quando a maré sobe e a noite cai, algo é despertado nas profundezas. E, em algum lugar entre o mar e a areia, algo ainda aguarda. A próxima pessoa a ousar desafiar a imensidão sombria daquele lugar. E é justamente isso que atormenta os poucos que ousam voltar àquele lugar. Há algo no ar, algo intangível, mas que é impossível de ignorar. As marés que se erguem e caem com uma força incomum parecem trazer consigo a sensação de que o mar não é apenas uma entidade física, mas uma presença viva, com pensamentos próprios. Os pescadores que ainda trabalham ali falam sobre as águas traiçoeiras, aquelas que, por mais calmas que pareçam, podem arrastar qualquer um para um destino sem retorno. E não importa o quanto se tente se preparar, o mar sempre encontra uma forma de reclamar o que é seu, de maneira sutil, mas implacável. Quem já ouviu o grito da dona do mar, sabe que aquele som não é algo que se pode simplesmente apagar da memória. Em algumas noites especialmente quietas, quando a lua parece brilhar com um tom quase sobrenatural, algumas testemunhas relatam uma visibilidade turva da praia, como se a realidade fosse embaçada, deixando apenas um véu de névoa sobre a água. Neste cenário, os pescadores ainda sentem que são observados por olhos invisíveis, os mesmos olhos que viram o desaparecimento de tantos antes deles. Eles sabem que o mar não os deixará ir facilmente, que há algo a mais do que o simples medo. Um sentimento que é como um peso no peito, como se estivessem sendo observados o tempo todo, como se estivessem aguardando a próxima onda que os levará. Essa sensação é constante, como se o mar estivesse esperando o momento certo para reivindicar sua próxima vítima, sem pressa, mas com precisão imbatível. E quando o dia amanhece e a neblina se dissipa, o local parece tão tranquilo, quase convidativo. A areia dourada brilha ao sol, e as águas que outrora pareciam ameaçadoras, agora se apresentam calmas e serenas, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade, meus caros, é que a tranquilidade da manhã é apenas uma fachada. A qualquer momento, a escuridão pode descer novamente, e com ela o peso de tudo o que se esconde nas profundezas. Os locais ainda falam em voz baixa sobre os pescadores que desapareceram, os turistas que nunca voltaram e os gritos distantes que se confundem com o som das ondas. São essas lembranças, essas histórias sussurradas nas tavernas locais que alimentam os rumores sobre o que realmente ocorre na Praia do Inferno. Há quem diga que o lugar é amaldiçoado, que a dona do mar nunca encontrou paz e que talvez ninguém que passe por lá possa realmente escapar de sua influência. Mesmo os mais corajosos, que pensam em desafiar o destino e enfrentar a lenda, acabam se dando conta de que há um custo a ser pago. Alguns dizem que, após uma noite naquela praia, os olhos dos viajantes começam a refletir algo de estranho, um vazio ou uma fúria que não existia antes.
Outros falam sobre a sensação de não estar mais sozinhos, como se o tempo todo algo observasse, esperando o momento certo para se revelar. E a cada relato, o mistério da Praia do Inferno cresce, se tornando mais profundo, mais complexo. O mar, com toda a sua imensidão e poder, guarda um segredo que talvez seja melhor deixar enterrado nas águas turvas e escuras daquela praia. Porque mesmo que a praia pareça inofensiva, calma, com sua beleza natural encantadora, os ecos da Dona do Mar ainda se fazem ouvir. E quem se atreve a enfrentar os mistérios daquele lugar precisa saber que o preço a ser pago não é apenas físico, mas algo muito mais sombrio. Algo que fica com você, que se infiltra em seu espírito. Porque na Praia do Inferno, a única certeza é que o mar leva, e o que ele carrega de volta nunca será o mesmo. E assim, a Praia do Inferno continua a seduzir e a aterrorizante todos que cruzam seu caminho, como um ímã poderoso que atrai os curiosos e os incautos para suas águas traiçoeiras. O que acontece nas profundezas do mar, entre as pedras e sob o olhar da lua cheia, ninguém sabe ao certo. Mas os sinais são claros. Aqueles que se aproximam demais, seja por destino ou por curiosidade, nunca saem do mesmo jeito. Alguns saem sem nem perceber o peso daquilo que carregam. Outros, mais sensíveis, tornam-se irreconhecíveis, como se a própria ilha tivesse sugado algo essencial de sua alma. O que restou da Dona do Mar ainda paira, e sua busca por justiça ou vingança nunca cessou. O mar continua esperando, e no entanto, a Praia do Inferno não perde sua atração. Há algo nela que instiga, algo no seu mistério, que chama os turistas e pescadores para testar seus limites. Porém, aqueles que entram no jogo das marés e das sombras raramente retornam intactos. O medo que toma conta deles não é visível, mas é como um peso invisível que os acompanha para sempre. O que é verdade? O que é lenda? Não há como saber, mas a verdade é que a Praia do Inferno vai continuar a absorver as histórias, a engolir os incautos e a seguir como um lugar onde o tempo se distorce, onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural se tornam tênues. E a próxima pessoa a desafiar aquele destino misterioso? Quem sabe o que ela encontrará no fundo do mar? Na histórica cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, há uma praia que parece suspensa no tempo, um lugar onde os ventos carregam lamentos do passado e onde a linha entre o real e o sobrenatural se desfaz nas águas calmas. A Praia do Sono, famosa por sua beleza natural e sua tranquilidade, esconde um segredo sombrio, enraizado em um naufrágio que marcou a história da região no século XIX. Dizem que, em uma noite silenciosa de 1872, um navio mercante, o São Francisco, afundou nas águas de Paraty, levando consigo centenas de vidas. Desde então, a alma dos tripulantes perdidos permanece ali, assombrando a praia, chamando os vivos para um destino cruel e sem fim. Para quem ousa se aproximar nas noites de maré alta, o som das ondas parece carregar os ecos de vozes perdidas, sussurrando segredos de quem nunca descansou. O relato mais recorrente entre aqueles que vivem em Paraty é o de gritos e lamentos, que se tornam mais intensos durante a maré alta, quando as ondas batem forte contra as pedras e a praia se enche de um silêncio desconcertante. Moradores e turistas que passaram por ali afirmam que em certas noites é possível ouvir os gritos de dor dos sobreviventes, que parecem ecoar através do vento. Alguns juram que, quando a lua cheia ilumina o céu, o som das vozes se mistura com o mar, criando uma melodia que arrepia até os mais corajosos. Há quem diga que esses gritos são o último suspiro de quem não conseguiu escapar, a alma daqueles que continuam buscando uma forma de descanso, mas que jamais terão. Além dos gritos, há um outro fenômeno que inquieta aqueles que se aventuram pela Praia do Sono durante a noite. Muitos relatam ter visto uma mulher misteriosa, vestida de branco, caminhando lentamente pela praia à noite. Ela desaparece sempre nas sombras, como se fosse uma aparição. A mulher, segundo as histórias, não pertence a este mundo, mas àqueles que morreram nas águas do naufrágio. Alguns dizem que ela é a própria personificação da tragédia que ali ocorreu, enquanto outros
Acreditam que ela é uma das vítimas que, após anos de sofrimento, voltou para guiar as almas perdidas àquele mar sem fim. Mas, seja qual for a verdade, há algo inquietante na sua presença. Quando a mulher de branco aparece, é como se o tempo parasse, como se o próprio mar aguardasse o próximo movimento, o próximo ato do destino. E é aí que as coisas tomam um rumo mais sombrio. Aqueles que cruzam o caminho da mulher de branco afirmam que, em algum momento, ela parece se aproximar, como se os guiando para o mar, como se estivesse convidando-os a adentrar nas águas traiçoeiras. Aqueles que tentaram seguir o seu rastro dizem que, ao se aproximar da linha d'água, uma força invisível os puxa, fazendo-os sentir uma atração inexplicável pelas profundezas. Não importa o quanto tentem resistir, o mar parece chamar, mais forte a cada passo. E os que sucumbem a esse chamado nunca mais são vistos. Simplesmente desaparecem, como se as águas os tivessem engolido, como se a mulher de branco fosse de fato uma guia, conduzindo-os ao mesmo destino sombrio dos tripulantes do São Francisco. Mas, como sempre, a Praia do Sono não perde sua atração. A lenda sobre o naufrágio e a mulher de branco se entrelaçam de maneira tão profunda que muitos se perguntam: será possível que o mar da Praia do Sono ainda busque vítimas para completar a tragédia de um passado distante? Ou será que o próprio mar, em toda a sua força avassaladora, esconde algo mais, algo que transcende as fronteiras entre os vivos e os mortos? O que se sabe com certeza é que nas noites mais sombrias, os gritos dos perdidos parecem mais próximos, como se estivessem à beira da praia, esperando pelo próximo a se perder nas águas de Paraty. E quem pode dizer que não é um chamado? O mar sempre terá seu preço. E há algo mais, algo ainda mais perturbador que paira sobre a Praia do Sono. Para os moradores mais antigos, há uma sensação de que o tempo nunca realmente passou para aquele lugar. Como se a tragédia do naufrágio de 1872 tivesse criado uma espécie de fissura entre os mundos. A cada passo que alguém dá na praia, há a impressão de que as ondas não estão apenas batendo na areia, mas que o próprio mar está vivo, observando, esperando. Os pescadores locais falam sobre uma sensação indescritível de desconforto, como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença invisível, algo que observa cada movimento e espera pelo momento certo para fazer sua cobrança. Algo no mar parece estar à espreita, pronto para engolir mais uma alma perdida. O mais estranho e talvez o mais aterrador são os relatos de pessoas que afirmam ter visto o navio São Francisco novamente, ou pelo menos algo que se assemelha a ele, emergindo das águas escuras em noites de maré alta. Dizem que, sob o brilho da lua cheia, o contorno de um navio fantasmagórico pode ser visto à distância, como se o naufrágio fosse revivido a cada ciclo lunar. Aqueles que o viram afirmam que as águas ao redor do navio parecem se agitar de maneira violenta, como se o navio estivesse lutando contra uma força que tenta afundá-lo novamente. E quando o espectador olha de volta, o navio desaparece, deixando apenas as ondas tranquilas. Mas o terror não se dissipa. Ele fica, como uma sensação inquietante de que o que aconteceu ali ainda está acontecendo, que os ecos daquele naufrágio estão presos ao tempo. Os mais corajosos, aqueles que decidem passar uma noite em silêncio absoluto, isolados, relatam sonhos vívidos, quase como se estivessem revivendo os momentos finais do São Francisco. Em seus sonhos, sentem o pânico das almas presas no navio, lutando para escapar enquanto o navio afunda, tentando alcançar a superfície, mas sendo puxados pelas águas frias e profundas. Os gritos são tão reais, os rostos tão nítidos, que ao acordarem, muitos ficam paralisados pelo medo, como se as águas do mar tivessem penetrado sua alma. Alguns nunca mais conseguem dormir em paz, com os sons e imagens dessas visões a assombrá-los dia e noite. O mistério da Praia do Sono continua a envolver aqueles que se atrevem a entrar na história da cidade. Uma história marcada por tragédia, lamento e um sentimento de que o passado não pode ser apagado. As lendas de naufrágios e aparições se entrelaçam com a realidade de quem vive ali,
criando um ciclo que parece impossível de quebrar. E é essa teia invisível que mantém a Praia do Sono tão cativante, tão misteriosa. Muitos se perguntam se será possível entender o que realmente aconteceu naquela noite de 1872, ou se, como dizem os antigos pescadores, o próprio mar tem seus próprios segredos, segredos que não devem ser desvendados, pois o preço de conhecê-los pode ser maior do que qualquer um está disposto a pagar. O que permanece é o eco das vozes perdidas e o chamado incessante do mar. Quantos mais até hoje irão se perder nas águas de Paraty? E será que algum dia o São Francisco encontrará descanso nas profundezas? Ou será que sua jornada continua, incansável, à espera da próxima vítima, à espera do próximo espírito para alimentar sua fúria? A Praia do Sono, com sua beleza serena e suas águas calmantes, parece ser o cenário perfeito para um dia de descanso. Mas por baixo dessa fachada tranquila, existe um mistério profundo e perturbador que não pode ser ignorado. Os ecos do naufrágio de 1872 continuam a assombrar as ondas, os ventos e as areias daquela praia, alimentando as lendas que cercam o local. A mulher de branco, os gritos na noite, o navio fantasma, tudo isso é real, em alguma medida, para aqueles que se aventuram a escutar e a olhar com atenção. E como sempre, a verdade permanece envolta em neblina. O mar, com sua força imensurável, carrega consigo mais do que apenas água. Ele carrega almas, histórias não contadas e o lamento de quem nunca teve chance de descansar. Quem se atrever a se perder no silêncio da Praia do Sono, talvez nunca compreenda plenamente o peso dos mistérios ali escondidos. Afinal, será possível que o mar esteja apenas cobrando um tributo pelo que aconteceu? Ou será que há algo mais, algo ainda mais profundo, aguardando os próximos a desafiar o seu poder? De uma forma ou de outra, as águas da Praia do Sono continuam a atrair, a envolver e a testar aqueles que buscam mais do que apenas o prazer de seus belos cenários. Porque, na verdade, o preço para atravessar a linha entre o real e o sobrenatural naquela praia talvez seja mais caro do que qualquer um pode imaginar. E quem sabe o que mais está esperando sob as ondas? A Ilha do Cardoso, em Cananéia, São Paulo, é um daqueles lugares que parece ter saído diretamente de um pesadelo antigo. O verde exuberante da vegetação tropical, o som das ondas batendo suavemente nas areias e o cheiro do mar salgando o ar, tudo parece tão pacífico. Porém, aqueles que se aventuraram mais fundo na ilha ou se atrevem a passar a noite em suas praias isoladas, sabem que há algo muito mais sinistro escondido sob essa superfície. A lenda do fantasma do pescador, que desapareceu nas águas da ilha em 1993, é uma das mais antigas e inquietantes. Sua história é uma daquelas que nunca deixa de incomodar, como se o próprio vento que sopra pela ilha carregasse os vestígios de seu espírito ainda preso por ali. O pescador, com sua vida simples e suas noites tranquilas ao lado do mar, desapareceu sem deixar rastros e, desde então, sua figura tem sido vista pelas praias, como se procurasse incansavelmente por algo perdido, ou talvez por algo que ele nunca deveria ter encontrado. Na década de 90, a Ilha do Cardoso era um destino popular para pescadores locais e turistas aventureiros que procuravam escapar da agitação das grandes cidades. Mas a tranquilidade que muitos buscavam logo deu lugar ao medo. Foi depois do desaparecimento desse pescador, em 1993, que começaram a surgir relatos de avistamentos inexplicáveis. Aquelas pessoas que nadavam nas águas tranquilas da ilha afirmam que, às vezes, uma sombra estranha emergia das profundezas com um olhar penetrante e ameaçador, como se o próprio espírito do pescador estivesse tentando se comunicar com o mundo dos vivos. Era algo difícil de descrever, algo que não se encaixava nas explicações racionais. Alguns tentaram ignorar os relatos, dizendo que era apenas uma ilusão de ótica, mas o medo ainda persistia, e muitos começaram a falar em uma presença sobrenatural que havia tomado conta da ilha, uma presença que, de alguma forma, não queria ser ignorada. Mas o que realmente acontece na Ilha do Cardoso? O mistério é ainda mais profundo do que parece à primeira vista.
Para muitos que passaram a noite por lá, o pesadelo não está só nas águas, mas na própria terra. Há histórias de grupos de turistas que se perderam, não por não conhecerem o caminho, mas por sentirem que algo os desviava, algo invisível. E quando eles conseguiam finalmente encontrar a trilha de volta, havia a sensação de que alguém estava observando, esperando. Aqueles que passaram por essas experiências não podem mais negar. Algo muito mais forte do que o simples medo humano habita a Ilha do Cardoso. E não é algo que se pode explicar facilmente. Muitos que tentaram acampar nas praias da ilha afirmam ter sido acordados no meio da noite por um silêncio absoluto, quase opressor, que parecia engolir todos os sons. E nesse silêncio, uma sensação estranha os envolvia, como se o tempo e o espaço tivessem se distorcido. Mas as histórias não param por aí. O desaparecimento do pescador e os avistamentos de figuras misteriosas nas águas e nas margens continuam até hoje, alimentando uma lenda que se recusa a morrer. Quando turistas, com o espírito de aventura, se aproximam das águas da Ilha do Cardoso, alguns se sentem compelidos a entrar, como se uma força invisível os atraísse. Aqueles que entram demais na água relatam uma sensação de ser puxado, como se algo as segurasse nas profundezas, uma força invisível que, mesmo depois de emergir, parece ter deixado um vestígio de algo diferente. O que está por trás desses avistamentos? Há realmente algo sobrenatural na Ilha do Cardoso? Ou o lugar é simplesmente maldito pelo mistério de uma história não resolvida? O que é certo é que, a cada visita, a ilha deixa uma marca no visitante. Uma marca de uma experiência que vai além do que se pode ver com os olhos. A verdade é que a Ilha do Cardoso é um lugar onde o passado e o presente se misturam em uma névoa densa de dúvidas e mistérios. O desaparecimento do pescador não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma série de acontecimentos inexplicáveis que continuam a assombrar aqueles que se aventuram por lá. A cada ano, mais e mais pessoas desaparecem na ilha, sem deixar rastros. Alguns dizem que a ilha esconde uma maldição antiga, um vínculo com o mar que leva aqueles que se atrevem a atravessá-lo. E quem retorna, seja vivo ou com a mente partida, traz consigo a sensação de que nunca estará verdadeiramente livre da ilha. O que acontecerá quando o próximo aventureiro tentar descobrir a verdade por trás desses mistérios? Será que a Ilha do Cardoso finalmente revelará os segredos que a assombram? Ou continuaremos a ouvir os sussurros das águas, pedindo para mais um se perder por suas margens? E conforme o tempo passa, a lenda da Ilha do Cardoso só cresce, alimentada por mais e mais relatos de quem ousa explorar suas praias isoladas. O medo da ilha não está apenas nas águas ou nos desaparecimentos misteriosos, mas na sensação que persegue aqueles que se atrevem a passar a noite por ali. Muitos relatam que, após alguns dias, a ilha parece começar a mexer com a mente. Os sons do mar, o vento que sopra entre as árvores, tudo parece tornar-se mais intenso, mais ameaçador, como se o lugar estivesse se tornando consciente de sua presença. Alguns turistas, em suas noites solitárias, começam a ouvir sussurros vindo das sombras, como se vozes antigas chamassem por eles. E à medida que essas vozes se tornam mais claras, a paranoia começa a se espalhar entre os presentes. Alguns até afirmam ter visto figuras fugazes entre as árvores, silhuetas que não pertencem ao mundo natural. E tudo isso culmina em uma sensação esmagadora de que não se está mais sozinho, de que o lugar não deseja que se vá. É importante notar que, ao longo dos anos, a Ilha do Cardoso tem sido palco de vários relatos semelhantes. Turistas que afirmam ter sido tocados por uma força invisível, sensações de estar sendo seguido, olhares que não podem ser explicados. E enquanto a ilha permanece intacta, cheia de segredos que nem os moradores locais ousam discutir abertamente, os visitantes continuam se aproximando, atraídos por essa aura de mistério. Mas o que exatamente se esconde por lá? Será que a ilha tem algo a ver com o mar? Com alguma energia antiga que permanece ali? Ou há algo muito mais profundo? Algo que desafia toda a lógica humana? O desaparecimento do pescador em 1993 parece ser apenas a ponta de um iceberg
que continua a se estender sob a superfície, esperando para ser descoberto. Há aqueles que acreditam que a ilha guarda algo ainda mais antigo, algo que precede qualquer explicação racional. Para os moradores mais antigos, a Ilha do Cardoso já era temida muito antes do pescador desaparecer. Contam histórias de que a ilha sempre foi um lugar estranho, com águas que de tempos em tempos pareciam ser mais traiçoeiras, e com uma atmosfera pesada, como se o mar tivesse algo a esconder. A verdade sobre esses mistérios pode nunca ser totalmente revelada, mas uma coisa é certa: a ilha está em constante transformação, e tudo o que nela acontece parece desafiar a explicação lógica. Por que as águas de lá atraem tantas almas perdidas? O que se esconde nas profundezas da ilha que mantém todos aqueles que cruzam seus caminhos à mercê do desconhecido? E enquanto as histórias da Ilha do Cardoso se espalham, mais e mais visitantes se arriscam, atraídos pela promessa de entender o que realmente acontece ali. Mas ao fazer isso, estarão eles se colocando em uma jornada da qual nunca poderão retornar? Será que, ao se aproximarem do núcleo da ilha, serão eles mesmos absorvidos pelos mistérios que ela guarda? De alguma forma, a ilha sabe quando você a desafia, e a cada novo relato, ela se alimenta do medo e da curiosidade, esperando pelo próximo a cruzar seu caminho. Os desaparecimentos, os avistamentos, as sensações de desconforto, tudo isso parece ser um ciclo eterno, alimentado pela busca incessante de respostas que, no fundo, talvez nunca existam. E o que ficará após cada visita? A mesma sensação de que algo muito mais antigo e poderoso continua lá, esperando pelo próximo, a próxima vítima.